Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você estará assistindo a esse vídeo. Esse é o terceiro vídeo, sim. É o terceiro vídeo dessa série. Eu vou parar de chamar terceiro e quarto, senão daqui a pouco vamos perder, tá? Dessa série de vídeos relativos a esse projeto de mentoria para jovens negras e negros do Brasil, tá? Vamos lá, vamos falar sobre algumas questões de ordem... seguir a estrutura, né? Então, no primeiro vídeo eu expliquei para vocês como é que surgiu, tá? Essa ideia, esse projeto por em diante, e algumas informações sobre quem que é o Cláudio, quais bases o Cláudio vai falar. Eu acho que não falei bem quais bases o Cláudio vai falar, mas tá, eu esclareço isso aqui agora. No segundo vídeo, realmente, eu falei sobre as questões do que eu acredito como primeiro passo que deveríamos fazê-lo, tá? Ou seja, para que se eu quero realmente ter condições de ter independência de como eu vou me comportar frente às situações que a vida vai apresentar, ou pode apresentar para a minha pessoa, tá? Então, vamos lá, tá? Claro, eu falei para vocês que, sim, hoje o Cláudio é conselheiro e é sócio de uma administradora hoteleira, tá? O Cláudio é professor universitário na Universidade do Estado do Oeste do Paraná, na UniOeste, no Campo Foz do Iguaçu, do curso de hotelaria, tá? E também do mestrado profissional em tecnologia, gestão e sustentabilidade, tá? Ou seja, o Cláudio o Cláudio é graduado, especialista, mestre, doutor e pós-doutor, tá? O pós-doutorado sendo sido feito na Universidade do Quebec, em Montreal, a Université do Quebec, em Montreal, e fiz o sanduíche do doutorado na Leeds Metropolitan University, tá? Na antiga LMU, se não me engano, hoje mudou o nome para Leeds Berkeley, tá? E em Leeds, na Inglaterra. Acabei realmente por questões, quero estudar espanhol, quero estudar inglês, e fui estudar, e aí, tá, vou seguindo isso aqui, já explico por quê. Acabei indo estudar espanhol na Espanha, indo estudar inicialmente inglês na Nova Zelândia, tá? Mas aí então vamos contar uma historinha aqui. Ah, não, Cláudio, pô, mas aí com essa vida que você teve, eu não tenho como realmente fazer o que você fez. Tá, hoje meus alunos também falam assim, professor, para você é fácil. Vejam bem, eu entendo e os alunos estão certos. Por quê? Porque, aos olhos deles, a minha vida é fácil. Tá? Da mesma forma que eu posso olhar para a vida de qualquer um na televisão e dizer, mas para você é fácil falar sim, eu estou certo. Porque, pelo pouco que eu sei da vida do outro, porque eu não vivo a vida do outro, a vida do outro é fácil. Só que isso se aplica para todo ser na face desse planeta. Ninguém vive a vida do outro. Ou seja, então não tem como, se você quer ficar preocupado com a vida do outro, pode até ficar, mas desculpa, isso não vai resolver em nada, tá? Isso não vai melhorar em nada a sua, porque você só vive a sua vida, ninguém vive a sua vida a não ser você. E você ficar achando que pro outro foi assim, assado ou fácil porque ele é ele, ok, também não vai resolver, o que ela é ela, tá? Então, sim, isso o dentro se enquadraria até do que falam do racismo estrutural, né? A tendência sempre falar no masculino, tá? Então, até já me desculpo, já peço desculpas e peço desculpas realmente por realmente ter também esse vício de linguagem ou vício na linguagem, tá? Só que são questões que nós precisamos ter em mente, tá? Ou seja, você não vive a vida do outro. Adianta eu brigar com meu aluno quando ele diz que a minha vida é fácil? Não. Adianta agora brigar com vocês porque vocês acham que a minha vida é fácil? Não. Tá? A questão é o seguinte, o Cláudio lá, tanto é que uma época da base aérea, do serviço militar, o pessoal pega até hoje meu pé, porque assim, não, porque o Cláudio era boca de rancho, porque o Cláudio realmente estava na fila do rancho, toda hora estava lá, era um dos primeiros a chegar para comer. Sim, porque eu tinha que comer. Ou seja, nós até tínhamos um soldo e poderia gastar o soldo no rancho, lá na cantina, lá comprando alguma coisa? Sim, só que eu sabia que aquele dinheiro tinha que guardar para outras coisas, outros projetos da minha vida. Ou seja, então não dava para eu ficar realmente não abrindo mão da refeição que eu tinha direito para realmente ficar comprando outras coisas, sendo que eu sei que eu precisava de dinheiro. As pessoas, durante muito tempo, falavam, o Cláudio é pão duro isso, pão duro aquilo. Não, a questão é que o Cláudio, por crescer em uma família que o Cláudio não tinha dinheiro sobrando, vamos dizer assim, ou seja, o Cláudio sabia que ele tinha que economizar. Ou seja, o Cláudio sabia que, comecei a trabalhar, vender picolé, sei lá, 10, 9, alguma coisa assim, 9 anos, porque com 14 anos eu fui registrado, então vendi picolé alguns anos antes.
Sim, mas o Cláudio sabia que aquele dinheiro que ele guardava, ele tinha que economizar. Ou seja, então o Cláudio comprava uma outra coisa que tinha interesse, sim, porque o Cláudio não virou escravo do dinheiro. Mas o Cláudio sabia que tinha que guardar o dinheiro. O Cláudio não virou escravo do dinheiro, mas o Cláudio também não esbanjava. Tá? E essa é uma linha tênue que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Ou seja, que não é porque, se você começou, sei lá, eu quanto que eu ganhava lá quando comecei a vender picolé, mas não é porque, comecei a vender picolé, comecei a ganhar dinheiro, para a criança que eu era, que agora dá para sair fazendo tudo quanto é loucura. Não. Ou seja, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não preciso daquilo, então não vou comprar aquilo. Ou seja, algumas duas coisas que eu quis comprar e comecei a vender porque eu queria comprar, uma delas é um relógio que está na minha frente até hoje, ou seja, brincando, esse relógio deve ter uns 30 e poucos anos, tá? Foi o primeiro relógio que eu comprei na minha vida. E outra é porque eu gostava de fotografia e quis, na época, comprar uma máquina fotográfica. Na época, comprar máquina fotográfica, revelar filme, isso tudo era caro. Ou seja, então, claro, também não saía esbanjando nesse sentido de tirar foto de qualquer coisa, mas eu quis comprar a máquina fotográfica na época. Tá? Ou seja, então são questões assim, ok, mas no mais o Cláudio era comedido, o Cláudio era conservador, ou como dizem, o Cláudio era pão duro, tá? Porque o Cláudio guardava. Ou seja, mas são coisas que todos nós temos que fazer isso para a nossa vida. Sim, então a vida do Cláudio foi desse jeito? Foi. O Cláudio fez faculdade? Sim, quando o Cláudio começou a fazer faculdade, eu tinha acho que um sapato, um par de sapato. Ou seja, então são coisas assim que as pessoas olham, mas não sei o que é coisa e tal, mas eu não imaginei. Sim, nós não imaginamos a vida do outro. Então ficar julgando é fácil. Primeiro que eu não acho que ninguém deveria julgar nunca ninguém, espécie nenhuma, sobre nada. Tá? Porque nós não sabemos, nós não temos a menor noção do que se passa dentro de outro ser humano. Tá? Ou seja, então é uma atitude leviana demais. Essa de julgarmos ou colocarmos o direito de achar que podemos julgar alguém. Tá? Ou seja, até porque nós não queremos ser julgados pela cor da nossa pele. Então, o que me dá direito de julgar o outro por qualquer outra coisa, a cor da pele, inclusive? Nada. Nada. Nada, nenhum ser humano ou ser deveria julgar outro ser. Mas, infelizmente, nós temos vários humanos ou vários seres que, infelizmente, não sei o que passa nas suas cabeças, mas eles se otorgam o direito de, mas acham que têm o direito de. Tá? Mas então, esse é o Cláudio, ou seja, que acabou tendo essas experiências, tá? Ou seja, começou a trabalhar há 14 anos, ou seja, então, alguns anos hoje, em 2022, comecei lá em 88, fazem 34 anos que atuo em hotelaria, ou dando aula, ou trabalhando trabalhando com hotelaria em empresas hoteleiras, e depois comecei a dar aula em 98, ou seja, então 24 anos de docência. Ou seja, em função dessa história, desse percurso caminhado, que eu acabo tendo esse posicionamento. Tá? E aí a questão é falarmos nesse momento sobre essa perspectiva acadêmica, tá? Essa possibilidade de termos uma carreira acadêmica. O que me choca hoje ainda, tá? Eu sou professor de mestrado e eu converso com várias pessoas que já terminaram a graduação e muitas pessoas falam, Cláudio, não tinha a menor noção do que eu poderia fazer mestrado, o que é o mestrado. Vejam bem, a pessoa sequer pensa em fazer porque ela não tem a menor noção do que é. Tá? Não é a questão de assim, não, eu fui lá, tentei, não passei, é difícil, é concorrido, qualquer coisa assim. Não, ela sequer tem noção do que é. E isso é ruim, tá? Porque se eu não sei que aquilo existe, como é que eu vou pensar em querer fazer aquilo, tá? Então, assim, mas aí agora cabe uma distinção também, né? Entre fazer mestrado, mas é só fazer mestrado se eu quero ser professor acadêmico, não, eu quero trabalhar no mercado, para que eu vou fazer mestrado? Existe esta mentalidade, sim, tá? Ou existe essa cultura, ou muitas pessoas pensam dessa maneira, tá? Mas isso é o que muitas pessoas fazem. Se você quer fazer isso também, de novo, você, o indivíduo, você não precisa fazer o que todo mundo faz. Lembra aquela piadinha? Mãe, eu quero fazer tal coisa. E por que você quer? Porque todo mundo vai. Você não é todo mundo? Exatamente essa resposta. Você não é todo mundo. Tá? Ou seja, a minha orientadora, não, uma das professoras lá na Leeds Metropolitan University, lá em Leeds, ela, professora, doutora na área, ela trabalhava em um grupo de hotel, numa cadeia de hotéis. Ou seja, então ela tinha titulação acadêmica e ministrava aula, mas não era a principal atividade dela. E aí eu estou falando e eu achando isso. A principal era trabalhar no hotel? Sim. Tá, mas indiferente se não fosse, ela fazia as duas coisas. Tá? Durante muitos anos, o Cláudio, na época eu estava em Bonito, eu trabalhava e gerenciava uma escola de mergulho e agência de turismo durante o dia e ministrava aula à noite.
Sim, o período que eu morei em Bonito, sim. Agora, nos últimos 2 anos, eu estou como conselheiro e sócio de um hotel, de uma administradora hoteleira, que é a Máquina Digital Hotels, e sou professor universitário, sim. Tá? Ou seja, então são questões que, claro, minha atividade principal é ser professor, dedicação exclusiva, essa questão toda, e lá, realmente, sou conselheiro, tá? Então, o que acontece? É possível, sim, mas o que você estuda é aplicável ao mercado? Tanto é que eu falo assim para os candidatos a mestrado, né, e as pessoas que já têm mestrado querem fazer doutorado, eu falo o seguinte: pense em um projeto de pesquisa que vai ser útil para a sua vida, para além da academia. Ou seja, os 2 anos de mestrado, 2 e pouco, vão acabar, os 4 anos de doutorado vão acabar, a sua vida continua. Aquilo que você for pesquisar, ele tem que ser aplicável para o resto da sua vida, porque daí você vai utilizar. E aí sim, aquilo vai poder contribuir com a sua formação, vai poder contribuir para o profissional de mercado que você quer ser, tá? Então a questão é se é interessante e por que que eu aconselho que vocês façam faculdade, mestrado e doutorado? Porque na verdade, lembra que eu falei lá atrás, aprendam a ler e escrever e sigam aprendendo pela vida toda, tá? E na verdade, quando nós estudamos de forma estruturada, o ensino formal, como a faculdade e por em diante, isso acaba realmente dando um momento de início e fim daquilo ali, porque senão nós ficamos de forma muito independente, algumas pessoas talvez não tenham disciplina para isso. Tá? Então, uma forma é você realmente estudar um curso formal, porque aí você vai entrar em um estudo, um momento que você quer aprender, mas dentro de uma estrutura formal de ensino. Tá? Ou seja, nós temos... e aí é algo interessante, tá? Pessoal, nós temos no Brasil uma quantidade imensa de universidades, faculdades, escola superior, instituição de ensino, tá? Ou seja, aí como instituição de ensino, os institutos federais têm graduação, tá? Ou seja, não é só a faculdade, ensino superior. O que eu escuto também muitas pessoas falando o seguinte mas eu quero ver uma faculdade de nome. Aí a minha pergunta é, por quê? Pessoal, eu já pensei dessa maneira, tá? Eu me formei na Univale, em Balneário Camboriú, e aí na época o curso era, apesar que a minha, uma das primeiras turmas, mas aí ficava, nossa, tem que ir a uma faculdade, nome, não sei o quê, pedi mestrado em várias faculdades, e públicas, e entre aspas, vamos dizer assim, conhecidas, por quê? Porque eu tinha essa mentalidade. Até que você vai, estuda aqui, estuda ali, estuda lá, você começa a verificar o seguinte: não é a questão da faculdade ter nome, que o conteúdo é diferente. O conteúdo depende do quanto você se dedica. E aí eu falo de cadeira porque ter estudado em instituições de ensino consideradas boas e ter ali comigo alunos ruins, e estar estudando em instituições que não eram consideradas boas e ver ali alunos muito bons. Ou seja, então, o que eu observei? Sim, nós temos alunos muito bons e muito ruins em toda a instituição de ensino. O quanto você vai ser um aluno bom ou ruim não vai depender da instituição, vai depender de você. Sinto muito, seria eu te falar isso, mas não vá porque, não, mas é porque lá eu sei que eu vou estudar. Então, cara, eu aconselho você a mudar de atitude, tá? Ou seja, você, ela ou ele, mude a atitude e comece a estudar por você, e não pelo lugar onde você estará. Porque aí você, de novo, você está sendo manipulado porque é aquilo que a humanidade quer que você faça em função do que os outros vão achar de você, e não por aquilo que você quer e se dedica para fazer. A questão é, você tem conteúdo? Aí é regra básica, tá? Algo que eu falo para vocês, falo para orientando as minhas, tenham conteúdo. Se você tem conteúdo, a pessoa vai te contratar pelo conteúdo que você tem. Se você tem conteúdo academicamente, as pessoas na academia vão querer você pelo conteúdo que você tem. Não é em função de você ter vindo da faculdade A ou B. Porque se você veio da faculdade A e não tem conteúdo, tá, você continuou vindo da faculdade A e não tem conteúdo. Em compensação, é olhar o currículo acadêmico de alguém da faculdade B e o cara tem conteúdo. Opa, pera lá. Sim, é olhado dessa forma. Então a questão é, diferente de onde você estude, tá? Tenha conteúdo, desenvolva conteúdo. Participe de projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão, tá? Projetos de ensino ou atividade de ensino é aquilo praticamente que nós só pensamos quando pensamos em faculdade, são as aulas regulares, ou seja, o ensino, tá? Atividades de pesquisa, aí sim também é algo que nós imaginamos, eu vou fazer pesquisa, tá? Ou em laboratório, ou pesquisa para conhecer alguma coisa, para aprender algo novo. Pesquisas acabam sendo comunicadas através de artigos científicos, tá? Que é um tipo de trabalho acadêmico, tá? Artigo científico, monografia, tese, dissertação, são tipos de trabalho acadêmicos, tá? Que comunicam o resultado de pesquisas científicas, tá?
ou você vai fazer atividade de extensão, tá? Ou seja, atividade de extensão é aquela atividade que as instituições de ensino, tá, fazem para as pessoas que para fora dos seus muros, tá? Ou seja, quando elas desenvolvem atividade de orientação empresarial para os empresários do mercado, ou quando elas desenvolvem campanhas de orientação sobre currículo para estudantes, ou seja, qualquer coisa para aquele público que não é realmente da comunidade acadêmica, tá? Ou seja, essas são atividades de extensão. Ou seja, e as instituições de ensino possuem isso, mas cabe a você procurar verificar o que é que ela tem. O que é que ela tem, como é que você pode participar, como é que você pode se envolver, se engajar nesses processos. Tá? Porque a partir do momento que você se envolve nessas atividades, isso é agregar conteúdo no seu desenvolvimento acadêmico. Tá? Aí você começa a agregar valor à sua formação acadêmica, indiferente de onde você esteja estudando. Só que se vocês me perguntarem o que é que eu devo estudar, minha resposta volta à mesma que eu dei lá no anterior, tá? Primeiro, você tem aptidão para alguma coisa, ou seja, aquilo que para você é extremamente natural, simples. Para algumas pessoas matemática é assim, para outras educação física, para outros biologia, para outros geografia, para outra letra, escrever, leitura. Descubra, tá? No que você naturalmente é bom, ou aquilo que te faz brilhar os olhos. Se vocês me perguntarem, Cláudio, qual área que você recomenda que eu vá estudar nessas áreas? Por quê? Mas essas áreas dão dinheiro. Pessoal, área nenhuma primeiro dá dinheiro. Ok, piadinha, tá? Mas a questão é a seguinte, a área que você vai ser bem sucedido é aquela área que você é bom, a área que você tem conteúdo. E a área que você tem conteúdo é aquela área que você estuda por paixão, por alegria. E é essa área que você tem aptidão, que já é natural para você, o que te faz brilhar os olhos. Ponto. Aí nessa área, a possibilidade de você ter o retorno financeiro que você deseja, se é isso que você deseja, é muito maior, porque você tem conteúdo. Tá? Agora, vocês já ouviram falar que nós temos, nem ia citar nome de profissões, mas aí também gera polêmica para burro, mas tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Tá? Então, a questão é, não se prenda à área A ou área B. O que acontece é que a área A ou área B, em determinados momentos, está na moda, vamos dizer assim, ou é tendência, porque a demanda por profissionais da área A ou da área B em determinados momentos. Tá? Mas, ou seja, mas a sua vida não pode viver de moda, de tendência. A sua vida é sua vida, de algo que você vai se dedicar para fazer aquilo que é bom para você, porque você gosta, e naquilo você simplesmente vai ser referência, porque você é bom naquilo, porque simplesmente gosta, você simplesmente acha o máximo aquilo. Você acha tão legal que não entende como é que as pessoas têm dificuldade de gostar daquilo. Olha, se tem alguma coisa assim, invista, porque isto é algo que te faz brilhar os olhos, isto é algo que você gosta, tá? Mas então compreenda essas questões, tá? Ou seja, né, eu comecei a controlar o tempo aqui agora e já me perdi também, que eu nem sei porque que eu botei para controlar, se eu me perdi com o relógio. Mas vamos lá, tá? Então a questão é a seguinte, é entender essa questão no tocante à escolha da sua carreira acadêmica. E entendeu que isto é graduação, você pode fazer muito mais do que além da atividade de ensino, a questão da pesquisa e extensão. E aí sim, depois desta graduação que você fez, lembrando, graduação ou é tecnólogo ou é bacharelado, tá? Ou seja, nós temos basicamente esses dois tipos de tecnólogo, os dois são cursos superiores, tá? Alguns dizem que o tecnólogo é mais aplicado, o bacharelado é mais para gestão, ok, mas vai depender também do quanto você se dedica naquilo que você faz e aprende para poder fazer mais isso ou mais aquilo, tá? Lembrando, posso depois da graduação fazer pós-graduação? O nome é óbvio, né? Depois da graduação faço uma pós-graduação, que pode se dividir em lato sensu e stricto sensu. Lato sensu é a nossa conhecida especialização, você é especialista nisso ou naquilo. Stricto sensu é o mestrado ou doutorado, tá? E depois do doutorado há o pós-doutorado, tá? Lembrando, verifiquem os requisitos, tá? Porque vocês necessariamente, não é porque eu estudei na área X, na área por exemplo, eu fiz graduação em turismo e hotelaria, fiz doutorado em geografia. Mas Cláudio, é possível? Então, eu estou pegando esse meu exemplo, porque é o meu exemplo, mas olhem, vocês vão verificar que várias pessoas têm essas particularidades nas suas carreiras acadêmicas, tá? Mas analise isso dentro do que você quer para a sua vida, ou seja, não é só, vou estudar o que dá na louca e depois seja o que Deus quiser. Não, para lá que a vida também não é bem assim. Ou seja, o que eu recomendo é que olhe qual é o seu curso, esse curso te faz brilhar os olhos. Beleza, já chegamos à conclusão que você gosta disso, fechou? Aí agora, para pensar em carreira acadêmica depois disso, começa a verificar quais áreas você tem interesse. Dentro do leque considerável de áreas de atuação na sua formação, o que mais você gostou e por quê? Tá? Então comece a estudar essas possibilidades e é bom fazer isso ao longo da graduação.
Eu não recomendo que a pessoa, vou terminar a graduação e depois eu vejo o que eu faço. Ok, mas se você tivesse se preparado ao longo da graduação, você já poderia fazer algumas coisas ao longo da graduação que já daria condições de você avançar mais tranquilamente para especialização, mestrado, doutorado. Apesar de eu estar falando de especialização e mestrado, no passado era obrigatório ter esses dois para depois fazer doutorado, tá? Mas no exterior e hoje no Brasil não é mais obrigatório. Você, terminei a graduação, posso tentar direto o doutorado? Sim, você pode. Tá? Por isso que eu falo, olhe como você vai se preparar para isso. Verifique o que você quer estudar. Cláudio, mas como é que eu faço? A minha recomendação é sempre também, leia os editais. Por isso da necessidade lá no começo, aprenda a ler e escrever, mas aprenda a ler e escrever mesmo. Porque não adianta você ler o edital e não conseguir interpretá-lo. Sim, tem alunos que terminam a graduação com essa deficiência? Tem, infelizmente, muitos, e no Brasil e no exterior, tá? Ou seja, não é só o Cláudio que está falando, não, tem livros que, inclusive, retratam essa realidade, tá? Ou seja, mas então comecem, tá? A questão é, eu tenho, comece a ler opções, não, para mim é interessante, para mim não, porque o mim não conjuga ninguém. Para eu é interessante, fazer especialização depois graduação? Não. Para a carreira que eu quero não é uma exigência. Não, para a carreira que eu quero é cobrado que tenha aquela especialização que traz aquele conteúdo específico. Tá? Não, mas eu quero fazer depois mestrado. Você quer fazer mestrado por quê? O que você quer desenvolver lá? O que você está pensando em pesquisar que vai ser útil para você no mercado de trabalho? E essa mesma lógica se aplica ao doutorado. Tá? Tem doutorado na cidade que eu estou? Não. Tem que fazer doutorado fora, tá? Tenho condições de fazer isso para mestrado e doutorado? Discute, eu estou balançando assim porque já tivemos mestrado à distância, discute-se hoje a possibilidade de voltar a termos mestrado à distância. E hoje nós temos, mas eu tenho que fazer a minha especialização, mestrado, doutorado? Não, vejam bem, você não tem que fazer nada. A vida é sua. O que você tem é que seguir aprendendo por toda a vida. Agora, como você vai aprender por toda a vida? Pode ser estrutura formal ou informal. Hoje existe uma quantidade considerável de cursos que dão formações técnicas específicas em áreas, sim, e muito bons, e tanto presencial quanto online, tanto pago quanto gratuito, sim. Então a questão é você estar consciente disso. Você está consciente de buscar essas alternativas. Ou seja, aqui perto da minha cidade não tem nenhuma faculdade. Então, como é que eu posso? Hoje tem uma quantidade também considerável de curso superior de graduação online ou à distância, tá? Ou seja, então, VAD, verifiquem essa possibilidade. Mas é complicado porque o curso é ruim. Pessoal, curso nenhum é ruim ou é bom. O curso é o curso. Quem vai fazer os cursos serem bons ou ruins é cada aluno que faz o curso. Não que ele vai fazer o curso ser bom ou ruim, mas o aprendizado dele é que será bom ou ruim de acordo com o desempenho dele, de acordo com a dedicação dele. Então, verifiquem essas questões, tá? Verifiquem essas questões em relação como será o seu aprendizado sobre esse curso. Você sabe como ser disciplinado para estudar de forma online? Não, mas eu tenho dificuldade, eu não gosto de estudar online. Não, pera lá, pessoal, você tem como estudar presencial? Não, mas então você só tem uma opção que é online. Então a questão nesse momento não é gosto ou desgosto, a questão é, só tenho essa opção, como eu vou fazer para me dedicar para nessa opção eu poder me tornar um bom profissional e conseguir a minha graduação, tá? A questão é olhar a sua realidade. E aí tem uma questão aqui que eu até marquei, não, mas vou falar no próximo encontro, sobre o não é nem no próximo, é no outro ainda, mas tudo bem. Espero que tenha sido interessante para vocês, deem uma olhada realmente, é possível todos nós fazermos da graduação ao pós-doutorado? A questão vai depender do quanto você se planeja dentro da sua realidade para fazer aquilo que você quer dentro das suas condições, tá? E não dentro das condições do que o vizinho fez, do que o fulano fez, do que o Beltrano fez, tá? E aí realmente ter esse planejamento individual para realmente alcançar a sua meta individual no aspecto acadêmico. Pessoal, obrigado, foi um prazer ter estado com vocês nesse outro momento. Não esqueça, vocês já sabem aí, a questão do sininho lá, dá seu like, compartilha, e realmente, caso tenha alguma dúvida, é só mandar, compartilhar, escrever, que aí procurarei responder realmente a todos, e se não, me cobrem nas diferentes redes sociais, é só entrar no site e verificar lá, e aí realmente vamos trocando ideia. Pessoal, valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Fechou. Ok, para aqui, cadê a gravação?